Vamos falar agora do comportamento das progressões geométricas. As progressões geométricas podem ser crescente, decrescente, estacionárias ou alternantes. É muito fácil perceber o comportamento da progressão olhando apenas para a sua representação. Mas existem algumas propriedades que a gente vai citar aqui agora. Progressão crescente. Primeiro caso que eu estou mostrando para você. Olha aí para a segunda linha em vermelho. Q maior que 1. O que significa isso? A razão dessa progressão é um número maior que 1. Então, quando a razão é maior que 1 e o A1, ou seja, o primeiro termo da PG, for maior que 0, essa progressão vai ser classificada como crescente, porque ela vai ter esse comportamento aqui. Ó. Olha aí na terceira linha. Estou pegando um Q igual a 2, ou seja, razão igual a 2. Então, eu coloquei no lugar do A1 o 3, então está coerente com o que está lá na propriedade. A razão é maior que 1 e o A1 é maior que 0. Então, 3 é o A1 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. Reticência, ou seja, progressão infinita. Então, você vê claramente pela representação que é crescente. Do 3 passou para o 6, passou para o 12, depois para o 24 e assim sucessivamente. Outra situação em que a progressão é crescente, quando a razão, ou seja, o Q, olha aí para a quarta linha, o Q está entre 0 e 1. Ou seja, o Q é maior que 0, porém menor que 1. E o A1, ou seja, o primeiro termo, é menor que 0. Então, olha como fica no exemplo. Eu usei uma razão meio, Q igual a 1 sobre 2, meio. Então, nós vamos ter um exemplo aqui. Ó. Usei uma razão que está entre 0 e 1 e o A1 menor que 0. Então, peguei um A1 valendo menos 2. Então, menos 2 vezes meio vai dar menos 1. Menos 1 vezes meio vai dar menos meio. E menos meio vezes meio vai dar menos 1 sobre 4, ou 1 quarto. Então, você percebe que ela está crescendo. Porque estou saindo de um número negativo maior e indo para um negativo menor. Menos 2, menos 1, menos meio, menos 1 sobre 4. Ela é crescente. Progressão geométrica decrescente. Também não é preciso nem saber das propriedades. Basta apenas olhar o comportamento, a representação da progressão geométrica. Vamos ao primeiro caso aqui. Quando a razão é maior que 1, ou seja, Q maior que 1 e o A1 é menor que 0. Nós vamos ter uma PG decrescente. Então, você está vendo na terceira linha. Eu usei a razão 2, portanto, maior que 1, e peguei para começar o primeiro termo um menos 5. Então, é um A1 menor que 0. Então, vai ficar assim, ó. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 10 vezes 2, menos 20. Menos 20 vezes 2, menos 40. E assim sucessivamente. Então, você está vendo que é menos 5, menos 10, menos 10, menos 40. Está decrescendo. Cada vez eu tenho um valor negativo maior. Estou decrescendo. Estou indo na direção do menos infinito. Tende a menos infinito. Você vê o outro exemplo aí. Quando a razão é maior que 0, menor que 1. Ou seja, é um número que está entre 0 e 1. E o A1 é maior que 0. Então, vamos ao exemplo. Quarta linha. A razão 1 quarto. Então, nós vamos ter, escolhi um A1, 5. Maior que 0, está correto? Então, 5 vezes 1 quarto, 5 sobre 4. 5 sobre 4 vezes 1 quarto, 5 sobre 16, ou 5 16avos. 5 sobre 16 vezes 1 sobre 4 vai dar o 5 sobre 64. E assim sucessivamente. Então, ela está decrescendo. O 5 está sendo dividido no A2, dividido por 4, depois dividido por 16, depois dividido por 64, cada vez mais está ficando menor. PG decrescente. Volto a lembrar, você não precisa nem lembrar dessas propriedades quanto à razão e o A1, basta observar a representação. PG estacionária. Basta que a razão seja 1. Então, se a razão for 1, não vai ter alteração
todos os termos vão ter o mesmo valor. Então, se eu escolhi o 2, 2 vezes 1 é 2, vezes 1 é 2, vezes 1 é 2. Então, isso é chamado de PG estacionária. Outra classificação das progressões geométricas, alternante. Basta que a razão seja negativa. Se a razão for negativa, ou seja, o Q menor que zero, nós vamos ter uma PG alternante. Então, eu escolhi aqui, para exemplo, a razão valendo menos 2. Então, vai ficar assim. Eu comecei com 10, tanto faz, não tem nenhuma exigência. Escolhi o 10. 10 vezes menos 2, menos 20. Menos 20 vezes menos 2, 40. 40 vezes menos 2, menos 80. Então, você vê que fica positivo, negativo, alternante. Quando nós trabalhamos com a progressão aritmética, se eu tiver uma razão negativa, essa progressão será decrescente. Para a progressão geométrica, quando eu uso uma razão negativa, ela fica classificada como alternante. Vamos a esse exercício aqui. Determinar os 5 primeiros termos da PG, sabendo que A1 é 5 e que a razão é menos 3. Então, vamos nos familiarizando com a indicação. Esse Q minúsculo significa razão. Então, o A1 é 5 e a razão é menos 3. Fazer ou determinar os 5 primeiros termos da progressão geométrica. Então, vamos lá. Então, o A1 é 5. Então, essa razão é a constante que nós vamos ficar multiplicando cada termo. Então, o próximo é 5 vezes menos 3, que é a razão. Então, o que eu fiz aqui? O A1 vezes a razão. Isso vai dar menos 15. Menos 15. Esse aqui é o 5 primeiro. Agora é o menos 15 vezes a razão. Menos 3. Essa multiplicação vai dar 45, positivo. Já estamos no A3. Agora vamos para o A4. É o 45 vezes menos 3. Isso vai dar menos 135. E agora vamos multiplicar por menos 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Vai 1. E 3 vezes 1, 3. E 1, 4. 405. Os 5 primeiros termos. Então, aqui está o A1, 5. O A2, menos 15. O A3, 45. O A4, menos 135. E o A5, 405. Essa progressão, você vê que é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, o próximo vai ser negativo. Já podemos colocar aqui, ela é uma PG alternante. Terminar os 5 primeiros termos de uma progressão geométrica, onde o A1 é raiz quadrada de 3 e a razão é raiz quadrada de 2. Então, aqui está. O A1 é raiz quadrada de 3 e a razão é raiz quadrada de 2. Então, vamos começar a desenvolver o exercício. Os 5 primeiros termos. O A1, raiz quadrada de 3. Agora, vamos multiplicar sempre pela razão. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, isso dá raiz quadrada de 6. Esse é o A2, então. Agora, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 2. Isso dá raiz quadrada de 12. Podemos multiplicar, tem o mesmo índice, os números que estão no radicando. Bom, o 12 dá para decompor. Divide por 2 dá 6, divide por 2 dá 3, e agora por 3 dá 1. Deu um par, então sai para fora.
Então, isso aqui é igual a 2 raiz quadrada de 3. Vamos colocar aqui, 2 raiz quadrada de 3. Está aí o A3. Vamos para o A4. Então, é continuar multiplicando. Isso aqui, 2 raiz quadrada de 3, vamos multiplicar por raiz quadrada de 2. Então, vamos fazer isso. Aproveitar isso aqui. 2 vezes 1, que tem 1 aqui, e os números que estão radicando se multiplicam. 3 vezes 2, 6. Então, 2 raiz quadrada de 6. Vírgula. Está faltando mais 1. Agora, vou pegar isso aqui e multiplicar por raiz quadrada de 2. O que nós vamos ter? 2 vezes 1, 2. E dentro, essa multiplicação dá 12. 2 vezes. Bom, eu fiz agora há pouco, decompus o 12 e dá isso aqui. Dá 2 raiz quadrada de 3. Tá? Tá lembrado, né? Então, agora, finalizando, isso aqui é multiplicação. 4 raiz quadrada de 3. Esse é o quinto termo. E ela prossegue, claro. Então, aí está a PG. Que tem o A1 valendo raiz quadrada de 3 e que a razão é raiz quadrada de 2. E dá para ver que ela vai crescendo, ó. Tá aumentando. Vai no sentido do mais infinito. Então, eu posso dizer que essa PG é crescente. Eu não preciso nem lembrar de propriedade, basta observar. Que essa é maior que essa, que esse é maior que esse, e assim sucessivamente. É isso aí, pessoal. Acompanhe toda a playlist sobre progressões. Estamos agora tratando especificamente das progressões geométricas. Dê like para o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Esse conteúdo é importantíssimo aí nos seus estudos do ensino médio. E para você que vai fazer concurso, provas, também é bem adequado. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.